Mr. Magic, alles goed? Alles goed. Met jou? Met jou? Ja. Super goed. Ok. Tudo bem, Nelson? Como é que estás? Está tudo bem, graças a Deus. Vocês também estão tudo bem? Ainda bem. Por aqui também está tudo. Tentar levar a nossa música um pouco mais à frente e agradecemos desde já a tua disponibilidade para esta conversa. Ok. Não, eu estou a seguir as páginas, está a correr bem. Eu estou a ver. Obrigado. Epá, eu gostava muito de falar contigo sobre o teu mais recente disco, depois de quarentena. Yes. Estou curioso para saber como é que foi o processo criativo do álbum, porque parece que foi algo super orgânico. Não sei, conta-me. Não, foi super orgânico porque eu tinha lançado o disco Sempre Verão no fim de 2019. Depois fiz o Coliseu em novembro. Aliás, dançamos em setembro e em novembro fiz o Coliseu para dar o kick-off do tour, né? Que infelizmente não aconteceu. Que infelizmente não foi possível acontecer. Ficámos confinados, né? Desde março. E pronto, não havia show, tudo isso e tudo mais. E eu continuei a fazer música, mas continuei a fazer música tipo numa forma que não preciso fazer música porque o disco saiu agora. No início ninguém sabia que isso ia durar tanto tempo assim, né? Era 2 semanas, depois era 6 semanas. Eu vou continuar a fazer música e no início é que saíram as melhores músicas desse disco, mas não estava a fazer um disco, só estava a fazer música. De repente percebemos que isso ia durar muito mais tempo. Eu fiz mais músicas e de repente tinha um disco. E foi, ok, vou fazer o que agora? Vou lançar de músicas. E depois, um ano depois, né? Ficámos confinados em março de 2020 e março de 2021 decidi lançar o disco. Mas o disco surgiu super orgânico. Super mesmo. Tu achas que esse abrandar obrigatório que nós tivemos teve impacto na tua arte, na forma como tu crias música? O facto de tu não teres necessariamente um compromisso de lançar um disco fez com que tu fizesses um disco melhor ainda, se calhar. Não sei. Eu acho que, obviamente, sem stress, eu não teve stress de temos que fazer isso porque temos esse tipo de shows, ou temos que fazer isto para bater aqui, porque agora vamos para ali. Ajudou bastante, né? Porque estamos confinados, não tens as pessoas à volta a dizer tu devias fazer mais isso, ou tens de fazer mais isso, que para mim não funciona. Eu tenho que estar no canto, fazer o que é que eu faço, onde é que saem as melhores músicas para mim, e depois o mundo ou vai aceitar ou não, isso já não tem controle sobre isso, estás a ver? É assim, não é? Porque às vezes alguém diz uma coisa que fica na cabeça e tu fazes uma música boa com aquilo também. Com aquilo, sim. Eu acho que foi necessário de abrandar, isso sim, porque eu estava sempre a correr, mas correr a sério, e neste momento estou com um passo de espírito super relax. Eu acho que isso teve um impacto positivo, sim. Sim, mas estou a pensar, estou relax demais, estás a ver? Fazer qualquer trabalho, tenho que pensar, fogo, tenho que trabalhar, ai. Mas certamente que houve dias em que, em termos de criatividade, produtividade, sentiste um pouco em baixo, com tudo aquilo que se passou e que tem passado ainda. Não, muito. Eu acho como é que ultrapassas esses dias? Afastas-te do estúdio, tentas procurar outros hobbies? Eu costumo treinar muito, né? Faz corridas. As corridas me ajudaram muito nessa quarentena, porque eu não gosto muito de correr. Mas eu percebi que para dar uma volta aqui na natureza, respirar o ar puro, ajudou-me bastante, porque é uma forma de entrar em tipo zen para mim. Exato. Porque eu gosto muito de ir a spa, saunas e tudo isso e tudo mais, mas isto não era possível. Estava tudo fechado. Exato. Eu tive que procurar uma outra forma para relaxar. Aí óbvio que esse confinamento afetou muitas pessoas psicologicamente, porque
epá, foi um momento muito inseguro, o que é que estamos a fazer, o que vai acontecer, eu também passei por isto, foi difícil, e acho. Ok. O teu álbum é um álbum super, super fresh, com excelentes participações. E tu exploras muito afropop no álbum. Tu acreditas que o género vai trazer uma espécie de lufada de ar fresco ao panorama musical Palop? Eu acho que música está sempre a mudar, né? Música é tendência a mudar, fashion está sempre a mudar. E eu gosto de estar atento no que está a passar no mundo. Em termos de tudo, em termos de fashion, em termos até filmes, tudo isso e tudo mais. Linguagem é sempre diferente, muda. E pronto, a nossa sonoridade, vou dizer música de Cabo Verde, juntamente com Afro Pop, isso tem vários nomes também hoje em dia. Exato. Faz uma fusão muito interessante. Interessante. E parece muito orgânico também, parece que não mas casa perfeitamente. Mas casa, porque a sonoridade não foge muito do que é a essência do que estamos a fazer. Então é só uma pequena mudança que fiz nesse disco, mas que torna-se uma coisa mais internacional. Sim, acaba por nos aproximar do continente, do nosso continente. Sim. E globalmente também, claro. Exato. E fantástico. A ideia é mesmo isso. Tu tens já mais de 20 anos de carreira, contando com o teu tempo enquanto membro da Boys Band, e isso é quase que obrigatório, né? Tu manteres-te atualizado sobre o que se passa no mundo, em termos de tendências musicais, para conseguir estar todo este tempo no top. Dá-me três ingredientes dessa receita. Só 3. São várias, né? Mas não posso revelar tudo, mas vou dar 3. Estar atento. Tem que estar sempre atento ao que está a passar. 2, trabalhar, que muitas pessoas não querem trabalhar. Elas pensam que o sucesso e tudo isso cai do céu. E o sucesso está no Instagram. Vai aparecer. Não, elas pensam que o sucesso está no Instagram. De repente ele é um sucesso. Não é assim. Isso é fruto do trabalho, fruto de mesmo esforçar. E 3, gostar do que é que tu fazes. Eu gosto do que é que eu faço, estás a ver? Então, se eu meto 100 horas ou 200 horas, para mim nunca sinto que estou a trabalhar e não está a dar cedo, a sacar. O gostar é extremamente importante. O gostar é extremamente. O gostar vai ser o motor para tudo o resto. Exatamente. Porque imagina, eu gosto de comida. Imagina, eu gostaria de ter um restaurante ou isso. Mas eu tenho certeza, eu não vou pôr 200, 300, 400 horas em pôr aquilo a funcionar. Em cozinha. Não é a minha cena. Eu gosto daquilo, mas não é. Vou chegar a um ponto onde é que eu vou desistir e dizer, isto não é para mim. É preciso diferenciar o que é a nossa verdadeira essência. Tem que gostar mesmo. Ok, interessante. Falando agora mais um pouco do álbum, tens participações de artistas panorama Palop, panorama internacional, tens trabalhado muito com jovens produtores, jovens compositores. Isso também é um dos segredos, acreditas? É porque eu tento sempre procurar, não só procurar, construir, né, novas tendências, novas sonoridades. É o que tens feito ao longo desses últimos 20 e tal anos. Sim. Porque eu produzia muito, né? Quando digo produzo, porque até hoje ainda produzo. Quando eu pego numa coisa, estou a produzir a cena. Porque a coisa está em bruto, eu vou dar os toques para ficar um som. Lapidar, exatamente. Mas eu produzia muito em termos de fazer beats e coisas, mas a sonoridade que eu tinha já não é a sonoridade de hoje em dia. Atual. Tinha muito mais tempo para estar em estúdio, para estar ali dias a construir uma coisa. Hoje em dia não. Sim, basicamente fizeste um step up ao teu comprodutor. Exatamente. E eu acho que isso também é muito importante.
Então eu recebo muitos beats e tudo isso e tudo mais. Eu consigo ver, pá, isso aqui tem uma coisa. Então fico sempre em link direto com esses produtores ou writers e construímos uma sonoridade juntos. É isso. Sim. Aliás, tens agora a Pé na Boca Produções, que é uma produtora que, epá, em tão pouco tempo de vida já tem tantos hits. Achas que exige de ti uma certa humildade em abraçar jovens produtores, compositores, o que for? Achas que isso existe uma certa humildade para que o trabalho final seja positivo? Não, Tendo em conta a tua carreira já longa e de tão sucesso? é um win-win, porque Uhum. Essa mentalidade é importante. é um win-win, porque eles respeitam a mim, né? Eles respeitam a mim do que já tem feito e que não, pá, quando falo, não falo à toa, porque sei o que eu estou a fazer, mas além disso, eu também preciso deles, porque eu preciso daquele fresh input, eu preciso daquela pessoa que está a fazer beats o dia inteiro, que não tem, pode ter filhos, mas não tem, ou não tem filhos, não tem aquela responsabilidade de estar sempre em família, estás a ver? Então é um win-win que ajuda ambas as partes. E humildade, pá, acho que tem que ter, Tem que haver, tem que haver. que haver, porque Okay. eu não estou dentro Falando nisso, dentro de estúdio com eles, desculpa, não estou dentro de estúdio com eles a dizer que eu sou the best e vocês têm que ouvir o que eu estou a dizer. Não, não, não. Nós estamos aí juntos. Eu dou, eles dão e recebo e eles recebem. Tá trabalho vendo? de equipa. Yeah. Eu não posso deixar de destacar o Felino, Uhum. que já é um produtor, já tem alguns anos e tem trabalhos fantásticos, mas que recentemente deu este boom em termos musicais. Yeah. Eu estou super curioso para saber como é que foi o vosso encontro, como é que se deu esse casamento quase perfeito. Ah, Foi ele que chegou até ti, não, entraste em contato com ele? eu já tinha enviado, não conhecia. Então, Uhum, acho que foi através do William Araújo, que também trabalhou comigo. uhum. O William enviou um beat para mim e disse, pá, esse rapaz quer trabalhar contigo. Eu, naquela altura, o beat ainda não estava lá. Eu disse, ok, está nice, mas não está lá. Yeah, assim ficou. Não, eu disse, eu quero receber mais desse produtor. Assim ficou. Acho que um ano depois, encontrei no casa da LG. Ele disse, eu sou o produtor Uau. Felino, que envia aquele beat para ti nessa altura. Blá, blá. Ok, nice. Pá, vai lá, envia mais coisas. Estava a acabar o disco Sempre Verão e Uhum. ele envia-me o beat já no fim, já tinha o disco quase fechado, de, que fizemos de manhã cedo, do Exato. Sempre Verão. Aí criamos o link, porque a última música do disco Sempre Verão, eu sabia que eu queria continuar com essa sonoridade para um novo disco. Fazer a transição. Continuamos a fazer música. Eu acabei o disco, mas continuamos. Sem pensar, vamos fazer um disco. Não, vamos fazer música. Onde saiu Nabumon, Tell Me Something, Plena. Essas três músicas já estavam feitas logo no início, janeiro de 2020. Já estavam Uau. prontas. Yeah. Fantástico, fantástico, fantástico. Ok. E planos futuros, Nelson, o que é que tens? Tanto a nível de Nelson Freitas enquanto artista, como enquanto produtor executivo? Yeah. Vou mais para produtor executivo. Já fiz tanto. Eu vou continuar a fazer música, que é óbvio, né? Não posso parar. Música está mesmo dentro de mim, não posso parar. Mas vou mais dar um step back Uhum. por novos talentos para a frente. Queres falar de algum em especial? Pronto, nós fizemos um bom trabalho com Neina e Exato. Neina agora foi para a Universal, mas Neina também é um artista que é muito, vou dizer, ambiciosa, né? Trabalha Exato. tem muito assim, aquele foco. Então ela trabalhou muito, muito para
para estar onde é que está agora. Tem feito um excelente trabalho. Eu Este fiz último single está fantástico. % assim, o Felino fez assim, e em conjunto, puf, está lá. Estás a ver? Esse é trabalho de equipa, onde é que eu podia ter feito mais, mas eu disse, vou dar um step back, vou fazer só aqueles toques assim que é necessário, porque vocês já estão em um bom caminho. Depois temos Ótimo. outra artista, ainda não vou revelar, não, porque ainda estamos em conversa, mas acho que vai ser uma coisa super fixe. Ok. Tocar em muitas coisas de uma vez, Ok. senão ficas perdido, senão vai ter muitas artistas e depois acaba por ser confuso. Sim, devagarinho. Yeah. Saudades do palco, tens? Muito. Muitos, mas em breve vou revelar uma coisa. Se calhar para a semana. É? Sim, eu vi esta semana nas tuas redes sociais. Esta semana não há dias. Tens aí um big announcement para fazer. Ok, vamos estar aqui à espera. É assim, Nelson. Eu digo big announcement. Diz. É um announcement tipo que é big para mim. Não é super big. Okay. Mas é big. É um win, estás a ver? Ok. É um win. Então, todas as vitórias são para comemorar. Agora sim. As pequenas e as grandes. Vamos só terminar. Quero que me indiques 3 pessoas que admiras muito na tua vida, seja em termos profissionais ou pessoais. Profissionais e aniversário. Pronto, vou começar com a minha mãe. Que é Aliás, tens uma música dedicada à tua mãe no álbum Magic, que eu adoro. É fantástica. Que ela fez para mim, para tudo que ela fez para eu estar aqui onde eu estou hoje, com o homem que eu sou hoje, é a minha mãe. Em termos de música, vou segundo para Michael Jackson, que a minha mãe levou-me para o concerto de Michael Jackson. A minha Sério? mãe tocou o primeiro disco de Michael Jackson quando era jovem e fez questão de levar para o concerto de Michael Jackson, que nunca mais vou esquecer. Porque aquilo é muito importante. Porque que eu estou aqui hoje, estás a ver? A ligação, minha mãe, Michael Jackson, é tudo ligado. Fantástico. Mas além daquilo, em termos de carreira, negócio e de forma de estar e de lidar com outras pessoas, Jay-Z é um grande referência para mim. Uau. Porque para ele estar onde é que está agora, né? Tem que ser muito inteligente e tem que ter muitas pessoas, uma boa equipa à volta, mas isso vem dele, porque ele é que tem que construir a equipa dele. Então, em termos de negócio, para mim, ele é uma referência enorme no negócio e na música. Está sempre no top também. Uau. Fantástico. Uma pergunta para terminar. Onde é que tu te imaginas daqui a 10 anos? 10 anos, estou reformado. Não digas isso. Eu imagino, eu daqui a 10 anos estou reformado, estou... A jogar golfe? Não gosto. Eu uma vez não gosto. Não é a minha praia. Não, quando eu digo reformado, é que pronto, não estou a correr com como é que eu... Como estás ok. Não vou sair da música, vou reformar e jogar golfe e essas coisas. Brandar, relaxar um pouco. Relaxar mais ainda. Pensas entrar em outra área de negócio? Eventualmente? Tudo que tem a ver com música e comida eu gosto. Então há de ser nesse ramo. Algo nesse ramo. Música, comida, estás a ver? Há de ser aqui. Nelson, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado pela tua música e pelo facto de tens levado música de Cabo Verde e Palop como bandeira. Yes. Continuação de sucessos. E o que precisares de nós, estamos aqui. Thank you. Eu sei, vocês estão sempre atentos. Thank you. Dui. Big love.